Vamos lá, galera, nesta sexta-feira, chegando aqui no chicopiraju.blogspot.com.br, final de semana com amistosos do PFB Futebol Clube, aqui na cidade de Francisco Beltrão, também um amistoso do Ferroviário lá de Bernardino de Campos, jogando contra o Arandu, Intermunicipal de Timburi, Supercopa Piratininga de Futebol Regional para Garotos, Campeonato Varziano aqui na cidade de Francisco Beltrão, esse ano com 3 divisões, meu amigo, além de outros destaques mais, a etapa de futevôlei do Marrecas Clube também neste final de semana. Enfim, muito agito no esporte amador e também no esporte profissional. Aliás, deixa eu mandar aqui uma boa recuperação ao Luciano Braz, que sofreu um acidente, que se recupere logo, para que possa voltar aí para sua família e também para jogar aquele futebol com a gente, né? Então, boa recuperação aí pro Luciano, também pro Gaberzinho, pessoal que esteve envolvido neste acidente, né? Na cidade de Francisco Beltrão. Mas vamos aqui falar de futebol. Nós teremos Campeonato Brasileiro da Série B hoje. Já daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, tem Criciúma contra a CRB, o Santa Cruz encarando Londrina, Vila Nova contra o América Mineiro e o Paysandu encarando o Goiás. Lembrando que a rodada da Série B será completada amanhã, com o Boa Esporte encarando o Juventude, o líder, Brasil de Pelotas contra o Ceará, o Internacional de Porto Alegre recebe o Náutico, o Paraná joga contra o Guarani, o ABC encara o Figueirense e o Oeste de Itápolis joga contra o Luverdense. E a câmera mudando de lado, aqui uma câmera 360, né? Como diz o meu amigo João Farofino, câmera para todos os lados, para todos os gostos. O Campeonato Brasileiro da Série B, que tem a seguinte classificação: Juventude, Paysandu, Guarani e Santa Cruz, os 4 primeiros, Goiás, Luverdense, Náutico e Criciúma nas 4 últimas colocações. Nós temos aqui também informações, né? Vale aqui o destaque desta super sexta-feira, o amistoso Brasil e Argentina, primeira derrota do Tite no comando da seleção brasileira, foi para a Argentina, mas não foi uma derrota dolorida, porque o Brasil jogou bem no segundo tempo, perdeu gols feitos, 2 bolas na trave num mesmo lance, numa jogada linda do Gabriel Jesus. Eu acho que ele demorou para chutar, mas enfim. E o Brasil conseguiu vencer a Argentina num jogo que não teve a transmissão da TV Globo. Nivaldo Prieto, Denilson, Pelé, Marta, jogo na TV Brasil, na TV Cultura, na CBF TV pela internet, novos ares, assim como já ocorreu no clássico Atlético Paranaense e Coritiba aqui no Paraná pelo Campeonato Paranaense. E eliminatórias para a Copa do Mundo, Andorra ganhou da Hungria por 1-0 e a seleção de Andorra nem é tão boa assim, hein? Bielorrússia 2, Bulgária 1, Bósnia e Grécia empataram em 0-0, a Bélgica ganhou da Estônia por 2-0 e o Chipre ganhou do Gibraltar por 2-1. Suíça bateu Ilhas Féroe por 2-0, Portugal ganhou da Letônia por 3-0, Holanda 5, Luxemburgo 0, Suécia 2, França 1. Que jogaço esse da Suécia e França! Um dos principais jogos, os gols do Dumas e do Tolvonen para a Suécia, e o Giroud fez o gol, aliás, o primeiro do jogo. A Suécia ganhou de virada esta partida, né? A classificação até o momento tá assim, ó: Suécia e França, os 2 primeiros colocados no grupo A, Suíça e Portugal lideram o grupo B, muito à frente, aliás, da Hungria, terceiro colocado, que perdeu para Andorra, né? Para você ter uma ideia, foi a primeira vitória de Andorra nas eliminatórias. Alemanha e Irlanda do Norte são os 2 primeiros colocados do grupo C. Alemanha, 100% de aproveitamento. Sérvia e Irlanda, os 2 primeiros do grupo D. No grupo E, Polônia e Montenegro. No grupo F, Inglaterra e Eslováquia. No grupo G, liderança da Espanha com a Itália empatada em número de pontos, mas perdendo no saldo de gols. No grupo H, Bélgica e Grécia, os 2 primeiros colocados. No grupo I, Croácia e Islândia. Estão aí os 2 melhores de cada grupo. Isso nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do ano que vem. Tá pertinho, hein? Na Oceania, Ilhas Salomão bateu Papua Nova Guiné por 3-2. Lembrando que da Oceania não se classifica direto. Nova Zelândia já está classificado para a decisão e esperando aí Tahiti ou Ilhas Salomão, que são os 2 primeiros colocados
do outro grupo, só que Ilhas Salomão ainda tem um jogo por fazer, enquanto que a seleção do Tahiti já encerrou a sua participação nesta fase, a terceira fase das eliminatórias da Oceania. Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera do pedal, Eduardo Diegues, o Capelete. Mandar um abraço também para a turma do videogame, né? Meu amigo Nestor, o Thiago Richard, entre tantos outros que acompanham a gente. Nas Copa das Nações Africanas, Sudão perdeu para Madagascar por 3-1, Líbia 3, Seychelles 0, jogos também lá no continente africano. Hoje 2 partidas pelo Brasileiro da 4ª Divisão, Portuguesa não vem bem, hein? Vai encarar o Vila Nova de Minas Gerais e o 15 de Piracicaba recebe o Operário da cidade de Ponta Grossa, jogando lá em Piracicaba, no Barão de Serra Negra. Nos amistosos internacionais, além da vitória da Argentina por 1-0, Rússia e Chile ficaram no empate em 1-1. Vários amistosos também no futebol feminino. Destaque para o Japão, que ganhou da Holanda pelo placar de 1-0. Tá aí os destaques desta sexta-feira do esporte. Lembrando também aí que nós tivemos vôlei masculino, vôlei feminino, né? A Liga Mundial de Vôlei em pleno vapor, e o Brasil ganhou do Canadá por 3-1. Bonito a seleção brasileira. No torneio de Montreux, o Brasil ganhou da Tailândia pelo placar de 3-1. As mulheres do Brasil conseguiram aí chegar à sua segunda vitória e terminaram na primeira colocação do grupo. Vão jogar contra a China na semifinal. Na outra semifinal, a Alemanha contra a Argentina. Isso no torneio de Montreux, que é disputado lá na Suíça. Já na Liga Mundial de Vôlei Masculino, né? Falei aí da vitória do Brasil, a classificação. O Brasil aparece na segunda colocação, já que perdeu um jogo. A França ainda não perdeu, né? O Brasil em 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. O Brasil perdeu para a seleção da Polônia por 3-2. Brasil e Polônia que voltam a jogar amanhã, dia 10 de junho. Temos aqui também os destaques do basquete, né? Para você que sempre acompanha aqui, chicopiraju.blogsport.com.br. Começou a decisão do Campeonato Espanhol de Basquete, Real Madrid contra o Valência. E hoje às 10 da noite, se o Golden State vencer o Cleveland Cavaliers, o Golden State vai fazer 4-0 na série melhor de 7, algo que nunca aconteceu em finais de NBA. Mesmo com o LeBron James jogando o melhor da sua carreira em finais de NBA, não tá fácil para o Cleveland Cavaliers, que precisa reverter uma vantagem histórica. Nunca também ninguém conseguiu virar um 3-0, né? Ninguém conseguiu sair com o título quando saiu perdendo 3-0 na série melhor de 7. O Golden State tenta fazer história na competição da NBA. Vem atropelando, né? Não perdeu nenhum jogo desde que começaram os playoffs. Então vem muito bem, venceu todos 4-0 e pode fazer 4-0 também na decisão. Pode fazer um 4-0 na série melhor de 7. Por se falar nisso, decisão do NBB, o Novo Basquete Brasil, amanhã às 2 horas da tarde, nós teremos o jogo entre Bauru e Paulistano. Paulistano vence a série melhor de 5 por 2-1. Bauru precisa vencer se quiser promover a 5ª partida. O jogo será com o mando do Paulistano e Bauru, jogando também pela decisão do Novo Basquete Brasil. Tenho ainda aqui informações nesta sexta-feira, antes de falar de brasileiro da Série A. Liga Futsal, hoje tem Jaraguá contra Corinthians, tem Joinville contra a Soeva e tem também Minas jogando contra a equipe do Magnus. Pela decisão, divisão de honra lá do espanhol, o Barcelona, com muitos brasileiros, bateu o Inter Movistar por 3-2, né? Decisão nos pênaltis, decisão nos pênaltis, melhor para o Barcelona dos brasileiros, que conseguiu aí ficar com mais esta divisão de honra. Ainda no futsal, vale aqui o destaque, né? Falei da Liga Futsal aqui do Brasil com os jogos que nós teremos hoje. E amanhã, sábado, tem Atlântico Futsal contra Foz Cataratas, o Concórdia encarando o Pato Branco, o Joaçaba pega Tubarão e o Guarapuava recebe a equipe do Carlos Barbosa. A classificação da Série Ouro, a Liga Nacional de Futsal, né? A Série Ouro é o Campeonato Paranaense, não vamos confundir as coisas.
Na Série Ouro, quem lidera é a equipe do Marreco Futsal. Na Liga Nacional, quem lidera é a equipe do Magnus de Sorocaba, com Foz Cataratas em segundo, Joaçaba em terceiro e o Corinthians em quarto. O Pato Branco está na frente do Marreco, viu? O Pato Branco em sexto e o Marreco aparece em oitavo, atrás do Joinville. Depois, Copagril, Jaraguá, Carlos Barbosa, Atlântico Erechim, Minas, Guarapuava, Tubarão, Intel, Orlândia e Concórdia completam os 17 que disputam a Liga Nacional de Futsal neste ano de 2017. Voltando a falar de futebol, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui na sexta-feira, mandando um abraço para a rapaziada que mesmo com o frio que faz aqui em Francisco Beltrão, vai estar assando uma carne, vai estar comendo aí, saboreando uma deliciosa costela, né? A rapaziada que hoje tem janta também no Marrecas Clube, o Glaucio, enfim, a rapaziada não perdoa nem o frio, né? Quer saber de comilança, falar aqui de brasileiro da Série A, o brasileiro da Série A. Vamos lá então aqui com os destaques, né? Um abraço para o meu amigo Jerônimo Madalena também, lá na Estância Turística de Piraju, pro Polenta, a rapaziada do Comercial, toda quarta e todo sábado também, muito futebol e muita comilança. Brasileiro da Série A amanhã tem Palmeiras e Fluminense. Palmeiras perdeu pro Coxa, não vem bem no Brasileiro, já pessoal já meio com o pé atrás ali com o Cuca, e o Fluminense também com altos e baixos. Outro duelo interessante, Vasco contra Sport Recife. O Sport Recife, que ganhou do Flamengo, tem agora a chance de jogar contra outro carioca, e o Vasco, depois da derrota 5-2 para o Corinthians, meu amigo, coisa complicou lá pelos lados de São Januário. A pressão é grande por lá também. No domingo, nós teremos, Brasileiro da Série A, Botafogo e Coritiba jogando às 11 horas da manhã. Tem o Avaí encarando a equipe do Flamengo. Tem o clássico Corinthians e São Paulo, líder Corinthians contra São Paulo. Jogo importante para as duas equipes. São Paulo vem de vitória 2-0. Corinthians de uma vitória impressionante 5-2 num jogo impressionante contra o Vasco. Tem Ponte Preta contra a Chapecoense. A Ponte Preta, que perdeu para o Atlético Goianiense, que não tinha vencido de ninguém, busca a reabilitação contra a Chapecoense, que tomou 6 gols jogando em casa. Um jogaço também contra o Grêmio. 6-3 para o Grêmio, a Chapecoense em busca da reabilitação. Tem o Vitória, que perdeu para o São Paulo encarando o Atlético Mineiro, que ainda, mesmo com o fortíssimo elenco que tem no papel, não conseguiu engrenar ainda no Brasileiro. Tem o Cruzeiro, que perdeu para o Bahia jogando contra o Atlético Goianiense, e tem o duelo entre Atlético Paranaense e Santos jogando também aí com o mando da equipe do Furacão. Lembrando que nós temos aí no Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série A tem a seguinte classificação: Corinthians, Grêmio, Coritiba e Fluminense são os 4 primeiros colocados. O São Paulo, adversário do líder Corinthians, é o 7º colocado. A Ponte Preta aparece em 8º, o Santos é só o 12º e o Palmeiras é o 16º, o primeiro fora da zona do rebaixamento. Tem apenas 4 pontos o Verdão até aqui, meu amigo. Avaí, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Vitória estão na zona do rebaixamento, sendo que Atlético Paranaense e Vitória ainda não venceram na competição. As únicas equipes ainda que não sabem o que é o gostinho de conquistar 3 pontos numa partida. Henrique Dourado do Fluminense é o artilheiro com 6, Luiz Fabiano do Vasco, Jô do Corinthians, Luca da Ponte Preta, os vice-artilheiros com 4 gols cada um até aqui. Isto no Brasileiro da Série A, né? Lembrando que final de semana também tem muitos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo lá na Europa. Destaque para a Alemanha, que encara San Marino. Enfim, muita bola rolando, e a gente vai trazendo os destaques para vocês dentro aqui do chicopiraju.blogspot.com.br.